Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Nossa, eu não sei nem o que falar de hoje, né? É maravilhoso, né? Tudo, né? Que é falado no aqui, né? Do Evangelho para Valtorta, né? Mas também o que foi falado lá no capítulo 290, que vale a pena, né, pra gente ver e juntar as duas coisas, porque um complementa o outro. Então é maravilhoso, né, essa realidade, né, a narração é emocionante, né, o coração da gente fica como que, naquele momento eu me coloquei ali, né, junto com o Ana e Joaquim, levando Nossa Senhora pro templo, me coloquei lá com eles, né, em contemplação, e E chorei, né? Chorei a dor deles, porque, nossa, gente, é uma oferta, é uma caridade muito grande e dói, né? Porque o sacrifício verdadeiro causa dor, né? Sacrifício sem dor não é sacrifício. Então, tem a dor, a dificuldade que é, né? De deixar uma menina tão maravilhosa, né? Você tem uma filha, né? Uma tão esperada. É uma alegria pro lar deles, né? O lar deles nunca foram o mesmo, né? Depois que Nossa Senhora chegou, a vida deles, nossa, foi uma iluminação, sabe? Completou-se tudo, né? Então você vive aquilo ali, aqueles momentos que cada dia ali foi festa, foi alegria. E depois é o momento de levar o pequeno anjinho, né? Fazendo aquilo que era a vontade de Deus, que eles sabiam, né? Então saber que a vontade de Deus tá firme nesse propósito é que dá força. Tudo que é feito na vontade de Deus tem uma força sobrenatural que move a pessoa a fazer aquilo e que dá para a pessoa a capacidade de suportar a dificuldade que vem, a dor. Isso não é tirado, mas existe aquela graça que dá força para a pessoa de fazer aquilo, sabe? É algo de Deus, né? Que Deus dá uma força muito grande para a pessoa de fazer aquela oferta. E naquele momento, esse sinal claro dessa força de Deus para o Joaquim foi Nossa Senhora. Ela representou ali o próprio Deus, dando para eles essa força, essa coragem, confirmando eles o caminho todo, para que em nenhum momento do caminho eles vacilassem, né? Pudessem voltar para trás, né? A dor, por causa da dor, mergulhar tanto na dor de pegar e falar: não, não, vamos pegar a menina e vamos voltar para casa, dá tempo ainda, a gente não chegou no templo. O que foi assim, a força para eles no caminho, né? É o próprio olhar de Nossa Senhora, dando conforto, a serenidade de Nossa Senhora muito grande que guardava no coração, no coraçãozinho dela, estava sofrendo, entende? Mas ela estava tendo aquela caridade muito grande com os pais, de não ficar chorando, de não ficar, não, papai, mamãe, não vou ver mais, nada disso, né? Nossa Senhora, criança, gente, criança. Tendo essa. É difícil até de falar. É muito lindo, é muito bonito mesmo. É, Meu Deus, Jesus amado, só fiquei pensando assim, se fosse minha filhinha, meu Deus, gente, aquela coisa mais linda, sabe? Você pensar muito, você sofre, você fica ali com a Ana sofrendo, né? Você pensar muito na beleza de ter Nossa Senhora como uma filhinha, né? Você sofre ali muito demais. Mas olha para você ver. Eles não pensaram neles. Ela é minha, propriedade minha, eu quero manter para mim. Não. Ela foi nos dada por Deus, é um presente que foi nos dado para a gente cuidar. E agora é o momento de devolver para Deus, né? E aquilo de cumprir uma promessa, né? E eu não sabia que a Ana sabia, eu fiquei sabendo hoje. Para mim, ela não tinha essa consciência de que Nossa Senhora seria a mãe do Messias. Eu achava que não, então muito interessante saber disso, né? Complementa muito o entendimento. Então,
Isso também mostra, né, que ela poderia, ela não atrapalhou os planos de Deus pensando nela, né? Ela contribuiu, ela correspondeu, ela, mesmo diante de um sacrifício tão grande, né? Então, é uma pessoa também muito madura, né? Madura no até no próprio sofrimento, sabe? É uma pessoa que com o sofrimento amadureceu muito. Não é aquela pessoa amarga que com o sofrimento trouxe tanta amargura e rancor que faz com que a pessoa seja fechada para a vontade de Deus. Não, é ao contrário. A vida dela, né, daquele sofrimento de esperar um filho, de esperar de Deus, isso amadureceu ela no amor, né? Um sofrimento que amadureceu no amor, dando uma maturidade, uma capacidade muito grande de suportar. E naquilo que ela não era capaz, nem ela e nem Joaquim, aí vem a graça de Deus para confirmar eles nesse propósito, porque sem Deus eles não poderiam. Se não fosse Deus, eles não poderiam fazer isso. Entende? E Deus, ali naquele momento, eu vi claramente que ele estava sendo manifestado em Nossa Senhora. Era na pessoa de Nossa Senhora, né? A plenitude, né? A morada perfeita de Deus, né? Então, nela, eles encontrou essa força, né? Essa coragem, né? Esse heroísmo. Nossa Senhora foi, assim, uma super heroína ali, né? Tão pequenininha e já foi uma super heroína. E aquela firmeza dela de continuar subindo as escadas do templo e ir, né? Não pestanejou, não fraquejou em nenhum momento. Ela foi, ela foi firme no propósito. Porque ela confiava em Deus, né? Ela estava feliz ali, ela estava plena ali, fazer a vontade de Deus, estar com Deus, é, nesse propósito que ela falou, né? Eu vou viver minha vida para, né, para pedir pelo Messias, a vinda dele. Ela foi firme nisso, entende? Independente, então, ela não pensou nunca nela. Ah, mas e meu pai, minha mãe, né? Ao contrário, o pai e a mãe, ela deixa os cuidados do Eterno. Falou, né? Depois que eu pedir pelo Messias, eu vou rezar por vocês sempre no templo. Então, isso ela tinha muito forte no coração dela, de que ela estaria unida com eles mais ainda do que nunca. Então, a separação era uma separação só física. Mas, gente, o que liga a gente ao outro é muito maior do que o físico, né? A gente fica muito preso ao físico, né? Talvez a nossa fraqueza seja essa, de ficar muito preso ao afeto das pessoas fisicamente, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de viver a separação. Mas, gente, o que liga a gente de verdade uns aos outros é muito mais forte. O físico é um detalhe, o material é um detalhe. A alma, você está em Deus, Deus liga todos, né? A gente com todos. Então, ela estava muito mais com eles agora, se você for pensar bem, olhar. É maravilhoso, é espetacular. E aquela explicação sobre a alma, como que ela foi criada por Deus, o que acontece, né, quando entra a culpa. Nossa, isso responde tantas coisas que a gente carrega no nosso coração por tanto tempo e nos ajuda também a entender, né? Porque, igual na narração de Valtorta, no capítulo 290, fiquei pensando assim, é por isso que às vezes a gente vê no final Jesus explicando. É por isso que a gente vê pessoas que às vezes são pagãs, né? Fala que não acreditam em Deus, fala que são ateus e tem virtudes, né? De caridade, de bondade, coisas assim que você olha e fala, mas como? Ele nem aprendeu isso, ele não tem um segmento, mas lá no fundo é algo, né? Uma lembrança, né? De Deus. Então, assim, é muito lindo isso. E também, né, essa verdade, né, sobre a nossa alma, né, que confirmando sempre isso, né, que a gente está voltando para esse propósito, porque veio o pecado e a gente perdeu essa lembrança de Deus. E a gente está voltando para essa ordem, para essa verdade. Ah, é muito bonito todos esses mistérios da alma. E isso quebra, né? Isso ajuda a gente assim, a quebrar qualquer argumento aí sobre reencarnação, essas porcariadas, tudo que eles inventam aí, não tem nada disso. Então, Jesus esclarece tudo, né? Então, um complementa o outro. Para você ver o capítulo, nós estamos no início de Voltorta aqui meditando. E lá em 290 vem a complementa isso e tudo ligado, porque na semana que a gente está estudando aqui o Evangelho de Voltorta e vem também esse o capítulo 290 que ajuda a entender por que que Nossa Senhora sabia de tudo, né? Porque ela não foi atingida pela culpa, pelo pecado original. Então, ela não perdeu nada de Deus, né? Ela era totalmente plena na consciência do amor de Deus e tudo,
de tudo de Deus. Então, um complementa o outro, um ajuda na compreensão do outro, é incrível, é maravilhoso. Amém? Em nome do Pai, do Em Filho e nome do do Pai que Espírito me Santo. criou, em Amém, nome do filho. Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, o amor, as reparações que cada criatura lhes deve fazer, todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Estudo 8 do Evangelho como foi revelado por Maria Valtorta. Entra Zacarias e saúda. Aos justos, a paz do Senhor. Sim, diz Joaquim, suplica para nós a paz, pois as nossas entranhas estão trêmulas. Ao fazermos nossa oferta, como deviam estar as entranhas de nosso pai Abraão, quando subia o monte. Só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Também não quereríamos fazer isso, pois somos fiéis a Deus. Então aqui Joaquim já fala da fidelidade a Deus, né? Que acima da dor que ele estava sentindo estava a fidelidade a Deus. Mas estamos sofrendo, né? Então, eles estavam sofrendo. Zacarias, sacerdote de Deus, procura compreender-nos e não fiques escandalizado conosco, né? Então, ele fala para Zacarias não ficar escandalizado, né? Porque ele era fiel a Deus, mas a fidelidade dele não impedir, tipo assim, não. A fidelidade a Deus, a nossa fidelidade a Deus, não quer dizer que a gente não vai ter dor pela situação que a gente passa. Então, era a dor que Joaquim estava sentindo pela separação de Maria, né? Por ter que deixar Maria ali. Nunca, aí Zacarias responde, nunca, pelo contrário, a vossa dor, que sabe não passar além do permitido, e leva-vos à infidelidade, serve para mim. Então, ele fala que a dor que Joaquim estava sentindo por deixar Nossa Senhora serve para ele também, né? Para Zacarias, para que ele também aprenda, né, a passar por toda a situação, se mantendo fiel a Deus. Até como um exemplo de amor, ó. Ele vê a dor de Joaquim, mas a fidelidade dele como um exemplo de amor ao Altíssimo, né? Então, era amor. Mas tem de coragem, ele fala. Tem de coragem. Então, ele dá toda a coragem ali para Joaquim para passar por aquela dor. Ana, a profetisa, tomará muito cuidado, né? Então, Ana profetiza, era outra Ana, não era a mãe de Maria, né? Era outra Ana, era uma profetisa que estava no templo, quem ia cuidar de Nossa Senhora. Até eu li na Ana Catarina Emerick, que fala sobre essa Ana, só que ela cita como a mãe de Maria, mas não era. Era a Ana profetisa, né?
tomará muito cuidado desta flor de Davi, né? Então, Ana profetiza, tomará cuidado desta flor de Davi, né? Nossa Senhora era a flor de Davi e de Araão. Neste momento, ela é o único lírio de sua estirpe. Nossa Senhora era o único lírio da estirpe. Era a única virgem, né, que estava ali no templo da estirpe de Davi. Santa, que Davi ainda tem no templo, né? Era a única que Davi ia ter no templo, né? Era Nossa Senhora. E cuidaremos dela como de uma pérola real. Então ele fala que ele e Ana vai cuidar de Nossa Senhora como a pérola real, visto que os tempos vão chegando ao fim, né? Os tempos, o tempo do sofrimento, né? O tempo de tudo aquilo que até o nascimento de Jesus não tinha chegado ainda, ia se acabar, né? Todas aquelas situações vividas ali naquela época, né? As mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo, né? Então, as mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo. Ou seja, todas as mães deveriam ter a atitude de Ana, né? De separar-se de suas filhas, né? Para consagrar o templo, dado que há de ser de uma virgem da estirpe de Davi que nascerá o Messias. Então ele fala, dado que será da estirpe de Davi que nascerá o Messias. Só que era de Nossa Senhora, né, que é da estirpe também de Davi, que ia nascer o Messias. No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. Então ele fala que não havia virgens ali no templo por causa do relaxamento da fé, né? O lugar das virgens estava vazio. São muito poucas, né? Havia muito poucas virgens ali no templo. E nenhuma da estirpe real. Então não havia nenhuma da estirpe de Davi. Havia de várias outras, mas poucas, né? De outras estirpes, mas não da estirpe real. Depois que Sara, a esposa de Eliseu, saiu para se casar. Então, Sara, né, a esposa de Eliseu, Sara estava no tempo só que era da estirpe real, só que ela saiu, né? Ela saiu para se casar há 3 anos. É verdade que ainda faltam 6 lustros, né? Ainda faltava 6 lustros para o fim. Mas ainda bem, esperemos que Maria seja a primeira de muitas outras virgens. Então, ele esperava que Maria fosse a primeira de muitas outras da estirpe, outras virgens da estirpe de Davi, diante do sagrado véu. Então, ele esperava que outras depois de Maria viessem, né? Outras depois de Maria viesse para estar no templo, estar no sagrado véu, diante do sagrado véu. E depois, quem sabe? Zacarias não diz mais nada, mais pensativo, olha para Maria. Depois retorna o assunto, né? Então, ele vê em Maria e ele pensa, ele fica pensativo. Quem sabe não é ela, né? Quem sabe não vai nascer dela, né? O Salvador, porque teria sido anunciado que seria da estirpe de Davi, né? E Nossa Senhora era da estirpe de Davi e era a única que estava ali no templo da estirpe de Davi. Havia outras virgens, né? Mas não era da estirpe de Davi, né? Então quando Nossa Senhora chegou ali, ele ficou pensativo, né? Será que não é ela, né? Porque tinha sido anunciado que a mãe de Salvador seria da estirpe de Davi, né? Então, ele ficou pensativo, né? Ele ficou pensativo porque não havia outra, né? Não havia outras da estirpe de Davi.
Havia outras virgens que estavam no templo, mas não eram da estirpe de Davi. E isso fez ele pensar, né? E vendo aqui, né? Vendo essa situação de Ana com Joaquim, o quanto que é difícil, né? Quanto que é difícil. Eles comparam a dor deles com a dor de Abraão, né? Que Abraão foi testado na fé, né? Mas Deus preparou o cordeiro e eles não. Eles até a Aline falou no vídeo que Ana sabia que ia ser a avó de Jesus, vamos dizer assim, que Nossa Senhora ia ser a mãe do Salvador, né? Mas ela guardava no coração, né? E assim, vendo uma na outra, a gente vê que Nossa Senhora também, ela guarda tudo no coração dela, né? Muita coisa ela guardava no coração dela. Então, Ana guardava esse segredo no coração dela, né? Até o momento certo, né? Até o momento certo. Depois, mais para frente, eu creio que a gente vai ver todo o anúncio do anjo, né? Que com certeza foi revelado para a Valtorta. E a gente vai poder entender, né? Vai poder entender um pouco mais sobre esse nascimento, esse anúncio, né? Toda a preparação de Nossa Senhora para esse nascimento de Jesus. Amém, Fiat. No estudo 8, né, o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, quando fala da entrega de Joaquim e Ana, da sua pequena Maria no templo. É muito tocante essa história, essa parte, porque a gente pensa assim, a entrega de um filho é sempre muito dolorida, muito dolorida. Eu já ouvi dizer que a perda, quando morre um filho, né, quando uma mãe perde um filho, que é uma dor assim indescritível, é uma dor que supera a dor de perder pai, de perder mãe, de perder irmãos, de perder amigos, por mais chegados que sejam, é uma dor muito grande. E eu acredito, porque a gente sabe o tanto de que a gente ama os nossos filhos, né? O tanto de amor que a gente tem por eles. Então, eu fico imaginando assim, que dor, que dor. Ela esperou, Ana, né? Esperou a vida dela quase que toda, né? À espera de que viesse a bênção de uma gravidez, né? A vida dela de casada toda com Joaquim. E quando acontece a graça maravilhosa, ela sabia, né, que ela já sabia que ela ia fazer isso, ela já tinha prometido que ia entregar, né, e como Maria era primogênita, né, era oferecida, né, no templo, se não me engano, acho que era isso mesmo, não sei se era só do sexo masculino, mas acho que todo primogênito era oferecido no templo. E aí ela sabendo disso, mas você pensa bem, você sabe disso. Você ama, então, duplicadamente, né? Porque você já sabe que você vai perder, né? Então, a dor, né, de cada minuto, cada segundo da Maria até os 3 anos de idade, cada minuto vivido com Ana e com Joaquim, foi usufruído, assim, de maneira, né, fora do normal, fora do comum, porque eles sabiam que eles não iam ficar com ela, né? E ela com aquela sabedoria imensa, porque ela já nasceu com toda a sabedoria, né? Ela só não tinha a clareza e o conhecimento, como a Aline disse lá no vídeo, que ela seria a mãe do Salvador. Mas ela tinha outros esclarecimentos. Desculpa. Deus nunca deixa de dar, né? Como é que eu vou dizer? Nunca deixa de dar entendimento e nunca deixa de esclarecer para os seus amados, né, as coisas eternas, as coisas dele. Nunca deixa. Sempre a pessoa tem um esclarecimento. Quem está muito unido a Deus tem esclarecimento das coisas de Deus. Porque, como ele explica na Divina Vontade, quem está na Divina Vontade, quem está vivendo, né, no querer dele, é ele próprio vivendo. Então, não tem como não ter sabedoria.
Então, diz que a Aline falou lá que a Ana sabia que a Maria seria a mãe de Salvador. A Ana sabia. Isso é, como é que eu vou dizer? Não é que diminui a dor, mas apazigua, né? Mas dá um consolo. Ela ter que fazer aquele sacrifício inenarrável de entregar a sua querida bebezinha, né? Com 3 anos ainda é uma bebê, entregar a sua querida, sua criancinha, para não vê-la mais, para ser criada por outras pessoas, né? Para ela ia estar lá e sem comunicação. É como hoje em dia, né? Eu vejo que muitas famílias não querem que os filhos tenham vocação sacerdotal, não tenham, né, vocação religiosa, porque vai sair de casa, vai distanciar, né? Muitas famílias entram até em guerra e fazem de tudo para não deixar o filho ir, né? É aquele apego, né? Apego que a gente tem, que as pessoas têm com as pessoas e não apego a Deus, né? Porque se soubesse quão maravilhoso será a vida desse e da família desse, né? Eles entregariam de bom grado, né? Entregariam, queria até mandar mais, quer todos os filhos, leva todos, né? Mas o apego, né? Quando a pessoa não está muito, assim, na vontade de Deus, não entende muito, a pessoa sofre muito. Eu conheço uma família que a mãe, quando o filho falou que ia ser sacerdote, é conhecido nosso aqui, mora aqui perto, a mãe teve desmaios. Nossa Senhora, essa mãe fez um escarcéu, um escarcéu. Ela fez tudo tanto até o menino desistir. Desistir, né? Acabou casando, hoje tem 3 filhinhas e parece que vive bem na graça de Deus, mas deixou o sacerdócio, né? Então, eu imagino assim, a dor de Ana e de Joaquim e a resignação. É isso que é o mais importante, a resignação à dor. Quando a pessoa é de Deus, que ela vive na vontade de Deus, ela se resigna, ela aceita a vontade. Por mais que doa, por mais que te arranque fora o coração, vamos dizer assim, mas você aceita, porque você sabe, né, o porquê que isso está acontecendo. E Deus nunca deixa de dar uma clarividência, né? Nunca deixa de mostrar o porquê que a gente está passando por aquela dor, né? É como se fosse assim um consolo, né, que a gente tem de saber, eu não estou sofrendo à toa, né? Eu estou sofrendo, mas eu tenho uma razão muito justa, né? E, e isso faz com que a dor seja compreendida, seja aceita, né? A gente aceita a dor. Nossa mente pequenamente, né? Nossa louca da casa, que nem de Santa Teresa, que é uma louca mesmo, que só pensa o que não deve, que só quer o que não pode. É uma louca que a gente tem que manter ela ali, ó, nas rédeas, né? Tem que manter ela medicada, né? Com remedinho, porque senão ela destrói, né? Então o remedinho dela é a divina vontade, para dar sossego nela. Amém? Em nome do Isso. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Mas para ti, pequena Maria, não terá nada em particular para dizer-te o teu mestre? Jesus fala para Maria, Valtorta. Caminha na minha presença e, portanto, ser perfeita. Modifico ligeiramente a frase sagrada, fazendo dela uma ordem para ti. Ser perfeita no amor, na generosidade e no sofrer. Olha mais uma vez para minha mãe e medita sobre aquilo que tantos ignoram ou querem ignorar. Porque a dor é uma matéria por demais dura para o seu paladar e o seu espírito. A dor, Maria teve-a desde as primeiras horas da vida. Ser perfeita assim era possuir uma sensibilidade também perfeita. Portanto, mais agudo ainda devia ser o seu sacrifício, sendo então mais meritório também. Quem possui pureza, possui amor. Quem possui amor, possui sabedoria. Quem possui sabedoria,
possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Eleva para o alto o teu espírito, mesmo quando a cruz te perturba, te estraçalha, te mata. Deus está contigo. Então essa palavra de Jesus no final do capítulo da Valtorta é para todos nós. Para nós, o que ele tem para dizer? Caminhem todos na minha presença e, portanto, sejam perfeitos. Aí ele modifica a frase, que foi uma frase que o sacerdote disse para Maria quando ela entrou no templo. Ser perfeita no amor, na generosidade e no sofrer. Aí eu fiquei prestando atenção nessa parte que ele falou no final. Quem possui sabedoria possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Vivendo na divina vontade, Jesus quer que a gente tenha um amor heróico por Ele. Como que eu vou ter esse amor heróico? Que eu vou ter capacidade de fazer atos assim de heroísmo, que às vezes eu penso humanamente está acima das minhas forças. Possuindo a sabedoria. Eu conhecendo o que Jesus revela no livro do céu, eu sei por que eu estou sofrendo. Ele fala que quem possui a sabedoria possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Nossa alma só vai se sacrificar por Deus, só vai fazer esses atos heróicos de amor se a gente entender, conhecer tudo o que Deus quer nos revelar. Tudo que Deus revela, tudo que Jesus revela no livro do céu, incita a nossa alma a ter essa generosidade, porque a gente entende tudo o que Ele fez por nós. O livro do céu é assim, como se fosse é uma revelação, assim, eu entendo que é como se fosse uma revelação desse amor de Deus. Ele transborda de amor no livro do céu. Eu não conhecia Deus dessa forma. Desse amor tão grande, eu só consegui entender esse amor de Jesus por nós, de Deus por nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mim e pela humanidade, com o livro do céu. Eu não tenho muito conhecimento assim da Bíblia, não tive. O meu encontro com Deus foi no livro do céu. E eu conheci assim um pai que ama exageradamente, é assim impressionante. Mas para conhecer esse amor, para conhecer tudo o que Jesus revela no livro do céu, ele fala assim: primeiro começa com a pureza. Quem possui pureza, possui o amor. E quem possui amor, possui sabedoria. Então, primeiro, no livro do céu, é um processo de purificação. Então, quando eu comecei a ler o livro do céu, ainda tinha muita coisa. É o processo normal de todo mundo. Um processo de purificação, de destruição das paixões. Que a gente nem sabe, quando a gente começa a ler, começa esse caminho de vivência do livro do céu, não é só ler, é viver o que está lá e colocar em prática o que Jesus está falando. Aí você vê como você era, eu vi com meus olhos, toquei como eu era cheia de paixões, de apegos. E foi uma cura, Aí vem a meditação das 24 horas da paixão, que é uma cura. É uma cura. As 24 horas da paixão é um transbordamento desse amor. É Jesus abrindo assim a página de tudo que ele fez, desse amor heróico dele, E essa meditação vai curando, purificando. E dessa purificação nasce o amor. Quem possui a pureza, possui o amor. Então, primeiro é a purificação, para depois possuir o amor. E quem possui o amor,
que é o próprio Deus, Deus é o próprio amor, possui a sabedoria. A sabedoria também Deus é a sabedoria. Quem possui a pureza possui o amor e a sabedoria. E quem conhece Jesus, quem conhece Deus e vê o quanto Ele nos ama, entende o quanto Ele nos ama, é generoso com Ele, corresponde. Então já não fica tão assim. A cruz já fica tipo assim, passa a ser uma necessidade, não uma necessidade, mas algo assim natural. Como se ele tivesse encarnado a cruz na gente. Quando a gente entende esse amor, quando a gente toca nesse amor, a cruz se encarna na nossa alma. E aí passa a ser uma coisa assim natural, o sofrer. O sofrer se torna natural, mas não é. Aí eu estava lendo um livro do céu, um trecho do livro do céu aqui, Jesus falando do sofrimento, né? Eu achei até engraçado que a Luísa falou assim, Jesus, o Senhor fala tanto desse Fiat, dessa felicidade, essa felicidade que é só felicidade, mas os que mais sofreu na terra foi o Senhor, foi Maria, e eu já tenho 43 anos que estou aqui nessa cama, só vejo sofrimento. Quem olha, aí ela mesma se contradiz, ela fala assim, mas eu não trocaria por nada esse sofrimento. É engraçada, Luísa, tem hora que ela fala umas coisas engraçadas. Mas eu não trocaria por nada. Eu sofro desse jeito, mas eu sou muito feliz. Aí ela mesmo se contradiz. Mas aí Jesus falou para ela: o meu ofício da minha mãe era sofrer, mas uma pena voluntária. Eu vim para expiar pecado. Era uma pena voluntária. Então, o que a gente sofre aqui, né, o que esse sofrimento do Filho da Divina Vontade, é o sofrimento porque a gente ainda está na Terra, assim, é coisas naturais. Não é uma pena assim, como a de Jesus, que ele veio voluntariamente e sofreu. Voluntariamente ele sofreu. Nós sofremos por causa da nossa natureza, natureza humana, né? Nossa, de sei lá, é consequência do mundo que a gente vive, o nosso sofrimento. É consequência, não tem como a gente não sofrer. Aqui, morando aqui na Terra ainda. Mas a gente aceita o sofrimento. Aceita tudo que acontece. Coisas, né, tipo assim, coisas do dia a dia, né, coisas naturais do dia a dia, a gente passa a aceitar por amor a Jesus, ser generoso, pelo menos aceitando o que acontece, o que ele permite que aconteça no dia a dia, na vida, né, nossa, normal, de todo ser humano. Não tem nenhuma pessoa aqui na Terra que não sofra, que não tenha nenhuma, né, o trânsito, as crianças gritando e desobediente, coisas da vida, né? Por exemplo, eu sou mãe, tem um monte de coisa que, que estressa. Mas antes de conhecer a Divina Vontade, essas coisas para mim eram muito pesadas. Muito pesadas. Esses pequenos sofrimentos da vida, comuns da vida, o trânsito, o trabalho da casa, o trabalho com as crianças, o trabalho da empresa, o trabalho com o esposo, com a casa, tudo era muito pesado. Muito pesado. Eu não tinha nenhuma. Nem esses pequenos sacrifícios eu queria fazer por Deus. Nada, nada, nada. Eu não queria. Eu não queria. Eu não tinha nenhuma generosidade para sofrer nada, nada. Eu não aceitava nada. Hoje, conhecendo tudo que Deus fez por mim, tudo que Ele faz, ainda faz, né, na vida sacramental dele, conhecendo esse amor tão grande, esse sofrimento tão grande, imenso que Ele passou por mim, o que acontece comigo, eu aceito. Aceito de bom grado, agradeço por tudo.
E ele ainda é tão maravilhoso que ele vem sofrer com a gente, sofrendo a gente. E tudo fica leve, mais leve. Não que eu não sinta nada, nenhum sofrimento, mas é muito mais leve que antes. Muito mais leve. Então, ele pede no final, né? Eleva para o alto o teu espírito. Mesmo quando a cruz te perturba, te estraçalha, te mata, Deus está contigo. Então, tudo que acontecer, aceita, agradece. Aí no livro do céu ele fala muito sobre isso, né? Sobre a cruz, aceitar a cruz. Como a gente se apaixona pela cruz. Tanto lendo o livro do céu, a gente se apaixona pela cruz. Mas esse amor pela cruz nasce primeiro da purificação. Da purificação nasce o amor, do amor nasce a sabedoria. E a sabedoria produz a generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Conhece por quem você está se sacrificando. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Em nome Amém. do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. A divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Que lindo é contemplar este capítulo. Maria é acolhida no templo. Ela, em sua humildade, não sabia que era cheia de sabedoria. Maria, humilde, dócil à vontade de Deus, se sacrificou pequenininha e entrou no templo, né? Se consagrou a Deus. Aqui fala: a pequenininha é forte, não chora, mas seus lábiozinhos tremem e a voz entrecortada por um interno soluço. Tem mais do que nunca o som do gemido trêmulo da rolinha. Seu rostinho está pálido e seus olhos têm aquele olhar cheio de uma resignada angústia que parece sempre mais forte, até provocar-nos um profundo sofrimento. Este olhar só verei de novo no Calvário e junto ao sepulcro. A dor, né? O sofrimento dela de deixar os pais, grandes tesouros para Maria. Mas ela sabia que a vontade de Deus vinha em primeiro lugar. Mesmo pequenininha, ela já tinha essa consciência da vontade de Deus em primeiro lugar. Forte, não chora. Que testemunho para mim, para nós, de uma pessoa que faz a vontade de Deus, de uma pessoa que dá sempre o seu fiat. Assim como Santa Ana e São Joaquim, que entregaram sua pequena para Deus, para consagrá-la a Deus, e tantos pais que entregam seus filhos para o sacerdócio, que entregam seus filhos para a vida consagrada, para a vida missionária, que também fazem essa oferta de amor. Só por amor, alguém dá um passo desse, toma uma decisão dessa, né? Uma decisão radical de se consagrar ao Senhor, só por amor. E é muito belo contemplar tudo isso. Que isso possa servir de exemplo para nós, testemunho para nós, de sempre darmos o nosso fiat a Deus, o nosso fiat diário a Deus. Amém, fiat.